Uma jovem britânica chamada Louise Cooper, ela vomitou tanto durante a gravidez do primeiro filho que ela precisou extrair todos os seus dentes. É, isso mesmo. Foram tantas crises de vômito que o ácido do vômito acabou corroendo os dentes dela. Depois de ficar internada por um tempo, a Louise foi diagnosticada com hiperimese gravídica, que é uma condição que causa enjoos e vômitos em excesso. Assim, só que não se assusta, porque quase toda grávida tem enjoo, mas esse problema aí que aconteceu com ela não é tão comum. Ele afeta cerca de 1% das mulheres grávidas e mesmo assim tudo volta ao normal quando o bebê nasce. Então nem toda mulher grávida passa por extremos como aconteceu com ela. Mas é um fato que ao longo de uma gravidez todos os órgãos do corpo passam por algumas mudanças. E essas mudanças, que são guiadas por hormônios, já começam logo nos primeiros dias de gravidez. Isso porque poucos dias depois da fertilização, o embrião se implanta na parede do útero da mulher. E aí já começa o primeiro grande paradoxo. Porque o sistema de defesa dos humanos, ele tá sempre pronto para atacar e destruir o que não faz parte do organismo. E o embrião é um corpo estranho para a mãe, porque só metade da sua carga genética é materna, porque os outros 50% são do pai. Se você tem dificuldade de entender isso, te convido a assistir às aulas de genética e embriologia lá da plataforma do Aprova Total. Vou deixar o link aqui para você na descrição. Então, teoricamente, o sistema de defesa, que também é conhecido como sistema imune, ele deveria reconhecer esse embrião como um invasor, atacar e destruir, como ele faz com vírus e bactérias. Só que em vez disso acontece uma reação mega complexa nesse sistema imune. Isso porque algumas células de defesa do corpo da mãe, elas vão para o útero para proteger o feto contra o ataque do próprio sistema imune. Ou seja, é uma guerra interna no corpo que protege o embrião do ataque do próprio corpo, né? É tipo aquela galera do deixa disso, né? Quer brigar? Vou dar um pau nele. Não, espera, relaxa. É aquele pessoal do mesmo time que tenta impedir uma parte do time de bater no outro time. Entendeu? E para proteger também o embrião de invasores externos que podem entrar pelo canal vaginal, o corpo também ele cria um tampão antibacteriano no colo do útero que é feito de muco. Esse tampão, que é conhecido como tampão mucoso, ele mantém os micro-organismos do lado de fora. E ali fica selado até perto da data do parto. No momento em que ele é liberado, geralmente significa que ocorreu dilatação do colo do útero. Ou seja, o bebê está chegando. Aliás, nada mais maravilhoso do que o nascimento de uma criança. Nada tão poderoso quanto o nascimento de uma criança. E vou falar mais uma coisa para você que está me assistindo, né? Se você está esperando aí um filho, na minha opinião, tenho 2 filhos, é a maior experiência de vida que um ser humano pode ter. Filhos. Não existe nada mais poderoso do que isso. Quem fala o contrário é porque não tem filho ou sei lá. Só que as mudanças no corpo da gestante, obviamente, não ficam só nessa região do útero. Com o progresso da gravidez, ele vai se expandindo conforme o feto cresce. E para abrir espaço para essa expansão, os hormônios como a progesterona e a relaxina mandam sinais para os músculos do corpo se afrouxarem e acomodarem melhor esse crescimento do feto. Só que os músculos que impulsionam a comida e o cocô pelo trato digestório, eles também recebem esses sinais e também eles se afrouxam. Isso, obviamente, deixa eles mais preguiçosos, causando o quê? Constipação, já que a passagem da comida e das fezes pelo trato digestório, eles vão ficar mais lentos. E, além da constipação, tem os enjoos. Eu tenho certeza que você já ouviu falar que quanto mais enjoo uma grávida tem, mais cabeludo vai ser o bebê. Mas isso, ei, vem cá. É mito da vovó! Mito da vovó! Vovó! Não fala besteira, vovó! O enjoo acontece porque essa frouxidão dos músculos que eu te falei também afeta
a boca do estômago. E às vezes isso deixa que o ácido estomacal escape para o esôfago e para a garganta, causando azia e refluxo. Sem falar que o estômago também está sendo apertado pela falta de espaço. Essas mudanças pioram ainda mais o enjoo, que é causado pelo hormônio HCG, a gonadotrofina coriônica humana. O HCG é aquele famoso hormônio que é medido quando a mulher faz o teste de gravidez no laboratório. Quanto mais alto o nível desse hormônio, mais enjoada a mulher fica. E aí, né, salve-se quem puder, eu sei bem o que é isso, tem que ser, ó, é só tapa na cara, pá, pá, pá. E você fica ali, ó, sim, senhora, paz e amor. Até porque além de nauseada com o capeta dentro do corpo, a mulher fica com falta de ar, então não existe bom humor numa situação dessa. E isso acontece porque conforme o útero vai crescendo, ele também empurra o diafragma para cima. Eu não sei se você lembra da matéria de biologia. Se não lembra, vai lá no A Prova Total, na aula de fisiologia humana, lá tem. Mas o diafragma, ele é o músculo que expande e contrai o peito em cada respiração. E esse aperto para cima limita o quanto o diafragma pode contrair e expandir. Para compensar esse problema e melhorar a respiração da gestante, o hormônio progesterona, ele atua como um estimulante respiratório. Isso faz com que a grávida, ela respire mais rápido. Aí, ela e o bebê conseguem oxigênio suficiente. Mas essa respiração ofegante faz com que a mulher sinta a sensação de falta de ar. A expansão do útero também pode pressionar as veias e os vasos linfáticos, causando acúmulo de fluido nas pernas e também nos pés. E é por isso que as grávidas dizem que estão se sentindo com as pernas inchadas. E aí, dá-lhe drenagem linfática. Se esse aumento do útero pressionar uma veia muito grande, como a veia cava inferior, isso pode interferir no retorno do sangue para o coração, causando uma queda de pressão quando a pessoa se levanta, né? Quando ela fica rapidamente de pé. Isso causa aquela famosa tontura. E as mudanças não param por aí, não. Eu não sei se você sabe, mas o volume de sangue de uma mulher grávida aumenta mais de 50%, já que ela precisa nutrir um bebê além dela mesma. Por isso os rins fabricam mais eritropoetina, que é um hormônio que aumenta a produção de glóbulos vermelhos, que são as células do sangue. E na hora de filtrar o sangue, os rins também acabam retendo mais água e sais minerais, em vez de jogar tudo fora, né? Jogar ali para a urina. Isso tudo ajuda a aumentar o volume sanguíneo. O corpo, ele fabrica células sanguíneas usando o ferro da nossa alimentação. Só que durante a gestação, o feto também precisa ter o seu próprio suplemento de sangue para acessar os nutrientes do sangue da mãe, deixando menos ferro e outros nutrientes para a mamãe. É um parasitinha, vamos falar sério, é um parasitinha. Por isso que é muito importante ficar atento à alimentação e à suplementação de nutrientes na gravidez, para chegar tudo certinho pro bebê. O coração, ele também tem que trabalhar duro para bombear todo esse sangue pro corpo e para a placenta, que é o órgão que realiza a comunicação entre o corpo da mamãe e do bebê. Isso faz com que a frequência cardíaca de uma mulher grávida aumente. É mudança que não acaba mais. Algumas dessas alterações começam a voltar ao normal antes mesmo do parto, porque logo antes de nascer, o feto, o bebezinho, ele desce ou encaixa. Isso porque quando o bebê está encaixado, ele fica mais próximo da saída do útero, o que facilita a sua passagem pelo canal durante o trabalho de parto. E obviamente que isso diminui a pressão no diafragma, permitindo que a mulher grávida consiga voltar a fazer respirações mais profundas. E no parto, uma boa parte daquele excesso de líquido no corpo que eu te falei, ele vai embora quando a bolsa se rompe. Algumas semanas após o parto, inclusive, o útero retorna ao seu tamanho normal. E assim como afeta o resto do corpo, a gravidez também afeta o cérebro. Só que esses efeitos são pouco entendidos pela ciência, apesar de haver um consenso de que as mudanças emocionais são para ajudar a melhorar a habilidade para cuidar do bebê. E essa falta de informação sobre o que acontece no cérebro durante a gravidez tem uma explicação. Historicamente, a maior parte das pesquisas sobre a gravidez, elas são focadas no feto e não nas grávidas. Só que isso está mudando.
E agora os cientistas estão cada vez mais focados em entender cada detalhe desse maravilhoso processo. E mesmo sendo biólogo e entendendo os detalhes de como tudo isso acontece no corpo, eu sempre fico muito impressionado de como o nosso corpo é adaptável e forte nessas situações. Como um pai que está vivendo essa experiência pela segunda vez, eu posso dizer, no meu ponto de vista externo, que é realmente extraordinário o que as mães enfrentam antes, durante e depois do parto. E uma experiência que eu posso compartilhar com vocês é como eu trabalho como pai, numa situação pós-gravidez. E basicamente o que eu faço é focar na mãe, ajudar a mãe, porque o bebê nesse início ele é muito dependente da mãe, precisa mamar, enfim, precisa de um monte de coisa. E a mãe, obviamente, vai precisar de um suporte. Então, o meu papel como pai, nesse início de nascimento, de bebezinho, de recém-nascido, é dar suporte à mãe. Estou ali para o que der e vier. Precisa de uma água, uma massagem, eu faço as coisas, e aí você suporta a mãe. E ela pode focar ali em alimentar o bebê e também se recuperar do parto, que mesmo normal ou cesárea, né, qualquer um dos dois, a mulher, depois que passa, ela fica bastante debilitada. E a gente precisa dar esse suporte para elas. Então tem que apoiar, tem que ouvir, cheirar, muita paciência, monge tibetano, porque obviamente, passando por tudo isso, o humor delas não vai ficar assim muito legal. Mas também isso volta ao normal depois que a gravidez passa, né? Então assim, embora a gente não possa compreender completamente, às vezes um simples gesto de afeto pode fazer toda a diferença. Fica aqui a Jubidica pra você. E aí, me conta aqui no parto, No parto não, me conta aqui nos comentários se você já passou por essa experiência ou se está passando. Você sentiu tudo isso que eu te falei? Comenta aqui. No mais, valeu, obrigado, namastê, gratidão.